Olá pessoal, gente, eu quero compartilhar com vocês 3 situações hoje que eu conversei com produtores e visitei propriedades nos últimos dias, e essas 3 situações elas me chamaram bastante atenção, voltada à questão da produção de leite. Nós estamos vivendo um momento difícil debaixo do leite, o leite continua baixando, a gente não tem uma perspectiva aí de melhora nos próximos meses. E tudo isso faz a gente começar a analisar situações. Tem muita gente recomendando o produtor que aumente a sua produção para diluir custos, e eu tenho a minha recomendação totalmente contrária. Eu acredito que em muitos casos o produtor tem que diminuir a sua produção para diminuir os seus custos, né? E talvez sobrar um pouco mais. Naquela frase que muitas vezes eu uso, menos é mais, como o sistema que a gente tem feito aqui. 2 situações de produtores que eu achei bem interessante, que a gente conversou nos últimos dias. Os 2 produtores já chegaram a quase 1.000 litros de leite por dia, ou já tinham 1.000 litros de leite por dia. Hoje diminuíram a produção deles para menos de 300 litros. Já tinham 50, 60 vacas, hoje estão com suas 20 vacas. E o que a gente ouve desses produtores é assim: antes eu me matava de trabalhar, eu girava um dinheiro, só que não me sobrava muita coisa. Hoje eu tenho menos trabalho, menos vaca e me sobra a mesma coisa que me sobrava com aquela quantidade grande de leite. Isso eu já ouvi de vários produtores e eu acredito que isso seja uma coisa que em muitas propriedades aconteça. Quando você tem uma produção muito alta, você tem muito trabalho e muitas vezes esse giro grande que você faz, ele não fica na propriedade, ele acaba saindo. Uma outra conversa com um produtor que eu tive interessante também, né? A gente sempre fala de produção, pessoal que acompanha nossos vídeos, nosso trabalho e tal, né? Sobre produção das vacas, média das vacas, né? Produtor com uma média 21 litros por vaca, uma média boa, né? Bem boa. E aí eu perguntei para ele, tá, e quantos quilos de ração na média você trata por dia? Ele me respondeu 6 quilos. Aí a gente fez uma conta rápida aí, eu disse, poxa, mas aí as tuas vacas não produzem 10 litros de leite no pasto e na silagem que elas consomem. Ele disse, pois é, eu faço um giro muito grande, só que eu gasto muito em ração por mês. Então, né, a gente conversou um pouco e a gente chegou a uma conclusão assim, aquilo que eu sempre digo para vocês: não busquem média de produção, busquem resultado na propriedade de vocês, né? Nesse exemplo do produtor, ele está produzindo 21 por vaca de média, só que a média das vacas dele no pasto, na silagem, ela está muito baixa. Então tem alguma coisa errada ali, né? Ou talvez o pasto não esteja numa qualidade que ele poderia estar, ou talvez as vacas estão acostumadas a produzir leite com a ração, não estão acostumadas a produzir leite com o volumoso que elas ingerem, né? Então, avaliações para se fazer. Então, numa situação como agora, com o preço do leite tão baixo, né? Você hoje já precisa mais que 1 litro de leite para 1 quilo de ração. Então, tem que se avaliar essas questões. Outra situação: tem um produtor nos últimos dias aí que tem uma super estrutura e ele está parando com a produção de leite, né? Ele teve alguns problemas no meio do caminho também, mas assim, o produtor ele está, vamos dizer assim, meio desiludido com a produção de leite, mas ele tem uma estrutura assim que a gente vê no falar, a pessoa ela fica de certa forma tão triste por estar parando com a produção, tendo feito um investimento, né, alto no decorrer dos anos e hoje tendo uma estrutura muito boa. E ele me disse assim, puxa, eu já tinha também, acho que 60 vacas, 90 vacas, não lembro bem, mas era um volume bastante grande. Mas ele fez as contas, ele disse, se eu tiver um número X de terneiros por ano e vender um gado gordo, mesmo o gado estando num preço não muito bom, eu vou ter a mesma coisa que eu teria com bastante vaca. E outra situação que ele relatou, que na
localidade que ele mora, só passa uma empresa a recolher o leite. Ou seja, se você não quer vender para eles, você não vende leite. Simples assim. E aí entra outra questão. Nós estamos vivendo, de certa forma, uma crise no setor leiteiro, e ela não atinge só nós, produtores de leite. Ela atinge também as pequenas indústrias, pequenos laticínios, né, que não conseguem importar. A gente tentou até fazer uma campanha, né, de promoção desses laticínios, porém a gente não conseguiu aderência, né, até agora, até o momento, de nenhum deles, dos laticínios que não trabalham com a importação do leite. E eu analiso de fora isso, que esses laticínios eles também estão sofrendo da mesma forma que nós produtores, e eles vão acabar sucumbindo também, tendo que vender talvez seus laticínios ou fechando as portas por não conseguir aguentar o tranco. E aí o que acontece? Nós vamos ter dentro do setor de leite cada vez menos concorrência de laticínios, né? E menos concorrência de laticínio, cada vez é pior a situação para o produtor, porque não tem muito para onde correr, né? Se passa aí 2, 3 laticínios na frente da sua casa, se um dia você quer sair de um, talvez não consiga vender para o outro, né? E aí você fica como? E aí não tem muito para onde correr. Então isso também preocupa. Não é só a questão do preço do leite baixo agora. Tem essa questão também. Qual será o futuro? A gente vê tantas fusões, né, de empresas. Do ponto de vista empresarial, negócios, não está errado, né? Muitas vezes a gente vê os pequeninhos brigando entre si e a gente vê os grandões juntando as forças. Do ponto de vista de negócio, são negócios, né? Mas do ponto de vista da ponta lá do produtor, isso começa a dificultar cada vez mais. Então, gente, nós estamos numa época difícil, né? A gente está tentando trazer uma luz para os produtores através de mostrar sistemas a pasto, sistemas de custo mais baixo, né? Sistemas que permitem que o produtor ele tenha uma alternativa e não seja tão dependente de uma coisa só. Nós estamos tentando levar isso para os municípios, né? A gente teve o município de Porto Xavier, através do sindicato, que foi o primeiro que aceitou a gente falar sobre pastagens, sobre manejo de pastagens, sobre esse tipo de sistema, tanto para corte como para leite, né? Eu estou tendo uma dificuldade grande, vocês não imaginam, a dificuldade da gente conseguir fazer uma palestra num município com o apoio de uma entidade ou do município. É uma coisa assim, ó, que eu fico às vezes pensando, mas poxa vida, né? O pessoal acompanha a gente nas redes sociais, tudo, e não sei por que motivo, não sei por quê, mas é difícil de conseguir. Agora eu estou começando a ter a procura dos produtores, pedindo: Vanderlei, quanto tu cobra para fazer uma palestra para mim e para os vizinhos aqui, né? A gente não cobra nada, a gente vai e faz, não trabalha com semente, trabalha com consultoria, então faz parte do nosso trabalho isso. E nós vamos começar, né, a trabalhar com grupos de produtores que queiram trocar uma ideia sobre pastagem, sobre sistemas produtivos, né? Só chamar a gente, marca um dia, junta o pessoal numa propriedade e a gente vai lá e faz. E deixa o convite também para as entidades, municípios aí que quiserem, é só chamar que a gente faz. E nós estamos indo nos municípios, indo nas entidades, né, e dizendo, ó, querem uma palestra assim, a gente vai lá e faz. Vocês viram aí um pedacinho da palestra? Eu levei acho que uns 20 tipos diferentes de pasto para mostrar para os produtores, uma experiência muito bacana, do pessoal olhando os pastos, comparando os pastos, não só olhando na tela, mas pegando, sentindo. Isso é uma coisa muito interessante também. E eu estou tentando levar isso aí para nossa região, nosso estado, enfim, aonde chamarem a gente consegue ir, né? Nós estamos abertos a isso. Então nós estamos trabalhando alternativas, né? A gente quer fazer a nossa parte, quer ajudar o produtor de alguma forma, oferecendo soluções, e como o pessoal lá disse na palestra, né? Muitos acharam que o Vanderlei ia lá só querer vender semente, e no fim das contas eu não ofereci, nem ofereci minhas sementes para venda, né? Eu falei de todos os pastos que a gente vende, eu falei de curumi, eu falei de capiaçu, eu falei de tifton, de gigs, né? Enfim, eu falei de tudo que tem no mercado e não só aquilo que a gente comercializa.
Então o nosso diferencial é não só vender, mas é ajudar o produtor, é buscar uma alternativa para ele, né? Isso que nós estamos fazendo aqui na propriedade também é uma alternativa. Às vezes o pessoal comenta assim: ah, Vanderlei, mas o teu pasto tá bonito porque não deu geada esse ano. Se tivesse dado geada, tu não teria um pasto assim. Correto? Só que não deu, não foi só aqui em casa que não deu geada, né? Não deu geada em muitos lugares, na maioria dos lugares. Então esse pasto que eu tenho aqui, o produtor poderia ter lá na propriedade dele também, né? Então não é só aqui que não deu geada. Então às vezes o pessoal acha uma coisa para criticar a gente, né? Dizer que isso aqui não pode ser feito por todo mundo, ou dizer que esse ano não deu geada, mas se der geada tu não vai ter esse pasto. Com certeza não, mas aí ninguém vai ter. Esse ano eu tive, todo mundo poderia ter. Essa é a diferença. A gente vê os produtores lá na região que a gente está atendendo, São Paulo, as Missões, Porto Xavier, que plantaram capim-zuri ano passado, né? Estão rodando com os animais no pasto, estão felizes da vida, estão aumentando as suas pastagens. Por quê? Lá também não deu geada e eles estão conseguindo aproveitar, né? Então faz parte. Mas a gente quer deixar o recado assim, ó. Não adianta só xingar, criticar, tem que buscar solução, tem que buscar alternativa, tem que discutir da melhor forma possível. E é isso que a gente tenta levar. Através dos nossos vídeos, através das palestras, através das conversas, das visitas, né, que o pessoal pede para a gente fazer. Cada conversa com cada produtor é algo que ajuda a gente também. Na palestra teve um que falou sobre o uso do esterco e comentou um detalhe que eu nunca tinha pensado naquilo e que agora eu vou analisar para ver se realmente é e como a gente pode trabalhar isso, né, no caso do uso do esterco, para não prejudicar no longo prazo. Então, a gente nunca vai num lugar só para querer mostrar, ensinar. A gente sempre aprende, conversa com o produtor, troca de experiência. É muito importante. O que um faz na propriedade, o outro pode fazer na dele, pode dar resultado. Essas avaliações, tudo isso é muito importante. Então fica aí o recado, pessoal. Vamos pensar em alternativas, né? E vamos analisar as coisas como elas estão hoje e como elas estão se desenhando para o futuro.